Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre potência em corrente alternada. Nós vimos que a potência em corrente contínua, ela nada mais é que o simples produto entre a tensão e a corrente. E a unidade é em watts. Na corrente alternada, isso não pode dizer a mesma coisa. Por quê? Porque na corrente alternada nós temos três tipos de potência. Nós temos a potência aparente, nós temos a potência ativa e nós temos a potência reativa. Vamos falar sobre cada uma dessas três potências. A potência aparente é absorvida pela rede, é aquela que você consome da concessionária. Ela pode ser medida por um voltímetro e um amperímetro e a unidade é volt-ampere. Tá? Então, por exemplo, um volt-ampere, 1 kV-ampere equivale a 1000 volt-ampere. A potência ativa é a que realiza trabalho efetivamente. Então é a que as cargas utilizam, é aquela que é utilizada pelas cargas. Então ela é medida pela potência, ela é medida pela corrente ao quadrado vezes a resistência. É essa potência efetiva que realiza o trabalho. Não necessariamente ela é igual à potência absorvida da rede. A unidade dessa potência ativa é watts e 1 kW equivale a 1000 watts. Vamos falar, antes de a gente falar da potência reativa, vamos falar do fator de potência. O fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Então, essa divisão entre a potência ativa e a potência aparente é o nosso fator de potência. Obviamente, se as duas forem iguais, o meu fator de potência é 1. Na prática, a concessionária de energia permite um fator de potência de, no mínimo, 0,92. O fator de potência, ele representa o quanto da potência total é transformada em trabalho. Como ele é a relação da potência ativa pela aparente, então ele vai definir quanto por cento dessa potência que eu estou pegando da rede se transforma efetivamente em trabalho. O fator mínimo, como eu disse, é de 0,92 fornecido pelas concessionárias. Se a sua empresa tiver um fator de potência menor do que esse, ela paga a multa, porque isso aí é prejudicial para o sistema. O fator de potência é representado pelo cosseno de φ. Vamos explicar o que significa isso. Se eu tenho aqui a potência aparente ativa é igual a potência aparente vezes o cosseno de φ. Esse cosseno, se eu passar essa potência aparente dividindo pela potência ativa, eu tenho o meu fator de potência, que é igual a cosseno φ. Então, se eu quero calcular quanto que é o meu fator de potência, minha potência aparente ou ativa, eu pego a tensão da rede, a corrente, vezes o cosseno φ, que é o fator de potência, eu vou ver quanto que eu estou realmente aproveitando daquela potência da rede. O fator de potência ele pode ir de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. 1 equivale a 100% e 0 equivale a 0%. Quando ocorrer o fator de potência igual a 1, significa que a potência ativa é igual à potência aparente. Quando o fator de potência for igual a 0, o circuito está absorvendo somente potência reativa, ou seja, ele está consumindo potência da rede, mas não está realizando nenhum trabalho efetivo. Baixo fator de potência significa transformar somente parte da potência total absorvida em trabalho, ou seja, força, calor e luz. Potência reativa. Ela é usada para a manutenção dos fluxos magnéticos nas máquinas elétricas. Quando eu disse que a concessionária só permite uma potência, um fator de potência de 0,92, no mínimo, pensa-se o seguinte: se isso é prejudicial, por que não manter o fator de potência igual a 1? Porque as máquinas elétricas, motores, todos os equipamentos elétricos que têm bobinas, eles necessitam de um fator de potência menor do que 1. Porque essa potência reativa que vai manter o fluxo magnético dessas máquinas. Por isso é necessário ter essa potência reativa. Não podemos deixar que ela seja muito grande em relação à potência ativa. A potência reativa é trocada com a rede, não sendo consumida, ou seja, ela tem um retorno de energia na rede. Por isso que a concessionária não permite que a potência reativa seja muito baixa, a reativa seja muito alta, o fator de potência muito baixo. Porque senão vai ter um retorno na rede e provoca aquecimento nos cabos e sistemas elétricos.
A potência reativa ela é semelhante à potência ativa. Multiplica-se a potência aparente por um fator, no caso, seno de φ, que nos resultará na potência não consumida. Então, a potência reativa ela é aparente vezes seno de φ. Ou seja, a potência aparente é V vezes I. A unidade da potência reativa é volt-ampere reativo, ou VAR. O baixo fator de potência, o que causa isso? A instalação trabalha sobrecarregada, a queda de tensão, perdas ômicas nos alimentadores, paga-se um ajuste à companhia, ou seja, uma multa que não é barata, é muito grande. O fator de potência alto elimina a eliminação desse ajuste, não precisa colocar um banco de capacitores, a redução de perdas ômicas, melhoria do nível de regulação da tensão e possibilidades de alimentação de novas máquinas na mesma instalação. Um melhor aproveitamento da energia em si. Só que ela não pode ser igual a 1. Então eu tenho que manter o fator de potência o mais alto possível, mas sempre menor do que 1, porque senão ficaria prejudicial às máquinas que trabalham com campo magnético. Potência de um capacitor. Um capacitor tem a propriedade de armazenar energia. A constituição do capacitor são duas placas isoladas separadas por um isolante, chamado dielétricos. Essas placas metálicas. O tamanho das placas e do dielétrico influencia na sua capacidade de armazenamento, ou seja, na sua capacitância. Nós temos aqui o símbolo de um capacitor e a unidade de capacitância é farad. Vamos observar o efeito de um capacitor em um circuito elétrico, colocando ali um watímetro, voltímetro, um amperímetro e uma bobina. Nós vamos medir nesse nosso esquema 100 volts, 2 amperes, 40 watts. Bem, se vocês multiplicarem tensão pela corrente, daria 200 watts. Só que o watímetro ele só mede a potência ativa. Se vocês prestarem atenção, então eu tenho a potência aparente 200 e a ativa 40. Ou seja, tem uma potência reativa que não está sendo aproveitada de 160 watts. É o que está mostrando no nosso esquema aqui. Se eu coloco um capacitor em paralelo com essa bobina, ele vai modificar o efeito. Verifica que agora eu tenho 100 watts, meio ampere e 40 watts ativo. Ou seja, a minha potência aparente é de 50 watts. A minha potência ativa é de 40 watts. Está bem próximo. Então eu diminuí colocando o capacitor a minha potência reativa, aumentando o fator de potência próximo de 1. Não podendo deixar igual a 1, porque senão prejudicaria o funcionamento dessa espira. Então, se vocês olharem aqui, nesse esquema, está mostrando que o capacitor ele serve para ajustar o fator de potência ou minimizar a potência reativa. Na primeira experiência, então, nós podemos comprovar que eu tinha uma reativa de 160 watts. E na segunda experiência, com a colocação do capacitor, uma reativa de apenas 10. Colocando o capacitor em paralelo com a bobina, a potência ativa se mantém e a potência aparente diminui. O capacitor atua em um sentido contrário da bobina. Na realidade, fisicamente, a bobina ela adianta a tensão em relação à corrente, e o capacitor adianta a corrente em relação à tensão, trabalhando de maneiras opostas. Mostrando isso de uma maneira vetorial, nós temos que a bobina tem uma potência reativa positiva e o capacitor uma potência reativa negativa. Isso pode ser visto aqui por esses vetores. O capacitor melhora o fator de potência das instalações, por isso que quando tem problema de fator de potência nas instalações, coloca-se um banco de capacitores. Se vocês olharem aqui, nós temos a potência na horizontal, a minha potência ativa, na vertical a reativa do indutor, e a minha potência aparente seria esse vetor azul que vocês estão vendo aí. Quando eu coloco um capacitor, ele não vai anular totalmente a minha potência reativa, mas ele minimiza. E se vocês olharem o esquema, a minha potência aparente reduz, que é esse vetor azul que é menor do que o anterior. Resumindo, o capacitor diminui a potência reativa conservando a potência ativa. Com isso, diminui a potência total aparente.
Espero que isso tenha ajudado os senhores a entender potência em corrente alternada.